Voltei! Gente, passou voando. Deixa só a Karina entrar para a gente continuar essa conversa. Foi muito bom, né? Papo tá bom, papo tá bom. E é isso, quando a coisa tá boa, o tempo voa e a gente nem percebe. Não, voou, Jean. Você me mandando ali, falta 5, eu tava aqui tô com o relógio na minha frente já para contar o tempo. Eu sabia que 1 hora ia ser muito pouco. Agora eu não vou levantar para pegar, não. Voltamos! Haha! Gente, voou o tempo, cá. Nem percebi, de Você verdade. conseguiu gravar? Opa, tá salvo no IGT lá, depois o Jean só vai editar pra gente. Vamos responder a pergunta da Ari, porque senão ela quer Claro. ter um. Eu acho que ela não entrou ainda. Pera, deixa eu ver se ela entrou. Ainda não. Bom, mas enfim. Ah, cadê? Qual foi a questão aqui? Não foi apenas uma. Gente, ontem eu estava conversando com a Karina a respeito disso. Se a gente for parar mesmo para desenrolar esses assuntos, a gente passa o dia inteiro batendo papo. Nós ficamos o que anteontem? 2 horas conversando a respeito dessa reunião de hoje, dessa live de hoje. E o papo foi fluindo que a gente nem percebeu que a gente estava 2 horas e pouco conversando, né? Mas enfim. A Ariane perguntou o seguinte: se os negros de hoje em dia, as pessoas pretas hoje em dia, elas contam a sua história através de si, né? Com o uso de turbantes, de pinturas tribais no rosto, vestimenta. Como que é isso? Como que é visualizado isso hoje em dia, né? Essa questão de, tipo, vamos trazer essa história à tona, vamos trazer essa cultura de volta, porque ficou muito essa questão do, ai, mas você tá assim, ai, não pode usar turbante, ai, porque tá pintado, ai, porque, sabe? Criaram-se várias coisinhas nesse entorno para as pessoas. Então fala um pouco a respeito disso pra gente. Mas isso no ponto de vista de quem? Da pessoa branca, da pessoa. De qual que é a. Ariane, coloca de novo pra gente aí a pergunta, querida, por favor. Né? Porque eu consegui anotar foi o quê? Os negros que hoje contam sua história através de si, com o uso de. Os negros hoje contam sua história através de si, através do uso do turbante, de pinturas Então, vamos e. lá. Enquanto ela responde, acho que tem algumas coisas que vieram à cabeça a partir das leituras que eu tenho feito, né, nas pesquisas, que é o seguinte. Por exemplo, tanto os tecidos, os turbantes, o próprio grafismo, em Uhum, África, eu já não posso afirmar como é a África de hoje, né? sim, Porque como qualquer cultura, como qualquer etnia, qualquer nação, as pessoas mudaram, se transformaram. Da mesma sim, forma que o branco do século XIX, ele mudou, o indígena do século XIX mudou, né? O africano do século XIX mudou. Então, isso é uma outra coisa que é bom lembrar, porque na cosmovisão branca, né, as pessoas tendem a querer congelar o uhum, africano na condição de escravizado no período colonial e o uhum, indígena do século XV. Né? Então, o indígena não pode usar celular, o indígena não pode usar roupa, porque ele. Gente, vamos lá. São pessoas e essas pessoas transformaram. E elas nem. Principalmente dos indígenas, elas nem optaram por essa transformação também, né? Foram pessoas de fora que se apossaram dessas terras e elas foram totalmente atravessadas por essas mudanças. Então é sempre bom lembrar disso. O indígena, ele usando, por exemplo, um celular ou o indígena usando uma roupa, ele não deixou de ser indígena. sim, Por que, que ele não deixou de ser indígena? Porque a gente não está falando de um acessório, não é o acessório que nos compõe. Aliás, não é só o acessório. O acessório faz parte, porque ele é produção cultural daquele indivíduo. Né? Então é sempre bom a gente lembrar. A mesma coisa quando a gente está falando, por exemplo, desses grafismos, ou mesmo do uso de turbantes e tecidos. Em África, os turbantes e até mesmo as capulanas, né, os tecidos que se produzem em África, inclusive eu estou estudando, estou pesquisando sobre isso, até porque eu estou trabalhando,
estava há um tempo produzindo máscaras e eu tive que pesquisar algumas coisas, inclusive sobre grafismo e tudo mais. Eles são dotados de símbolos. Esses símbolos, eles fazem parte de uma memória social. Essa memória social, ela está atrelada a uma memória que é de milhares de anos. E que Sim. esse artefato, por exemplo, eu estou dando o exemplo da máscara, esse artefato, ele é um artefato sintetizador de um patrimônio que são de milhares de anos. Que não é um símbolo que ele foi produzido de um dia para o outro. É um símbolo que ele foi produzido ao longo de séculos e séculos e séculos, e que ele foi impregnado, trazendo toda uma cosmovisão, porque esses símbolos eles não estão atrelados a uma questão só produção humana, eles estão atrelados com uma ligação de entidades divinas, né, que é o que eu falei, não separa o religar, né, a entidade divina com o homem e natureza. Isso não é separado na comunidade africana. Então, tanto as produções têxteis quanto as próprias capulanas que a gente conhece, que são os tecidos africanos, os turbantes também, são objetos e artefatos que eles carregam um simbolismo que dialogam uma memória social daquele povo. Sim. Então, eles estão dotados de símbolos. E esses símbolos é uma forma de sempre rememorar esse passado. E esse passado com as entidades divinas, esse passado com os animais, que inclusive muitos animais fazem parte também, né? Então, se você ver, por exemplo, uma máscara africana, você vai ver, sei lá, orelha de coelho. Por quê? Esse animal, para aquele grupo de pessoas, para aquela nação, para aquele povo, Tá. né? Tá Então, e isso é produzido também no tecido. A mesma forma, por exemplo, como o turbante. Aliás, a cabeça, é muito importante dizer isso, né? Que o ori, a cabeça, ela é uma parte do corpo muito importante para as comunidades africanas também, e inclusive para os árabes. Mas isso não é só para a população não branca, né? Se a gente for ver, por exemplo, por que o Papa usa aquele instrumento, que agora eu não me recordo, eu não sei se é kippah, ele usa um instrumento na cabeça. Por que o líder lá da religião da sinagoga usa também um instrumento na cabeça? Porque a cabeça é uma parte do corpo que liga com as entidades divinas. As entidades ou o Deus divino, como as pessoas acreditam. Então, existe um significado, um simbolismo. E aí, eu não sei se a pergunta da Ariane está voltada à ideia de apropriação cultural. Não, ela colocou aqui, num ponto de vista das pessoas brancas, dentro deste preconceito estrutural, onde o diferente é visto como errado. Como é visto hoje em dia, né? As pessoas assim, trazendo o uso do turbante, das pinturas faciais, enfim, né? Como é visto pelas pessoas brancas. Entende? Então, as pessoas brancas, elas se apropriaram de tudo que a gente conversou, elas continuam se apropriando. Inclusive, recentemente agora, teve uma live da Thaís Araújo com a Ivete Sangalo, que a Thaís Araújo pergunta para a Ivete, Ivete, por que a Margarete, ela não faz tanto sucesso quanto você? Porque tanto a Ivete quanto a Cláudia Leite, enfim, Chiclete com Banana, aquelas outras pessoas que são de uma música totalmente preta, que é o axé, a própria música já está falando, né? O estilo musical, ele já é de uma palavra que provém de África. Por que essas pessoas que são pretas, que deveriam, enfim, estar num protagonismo de desenvolver esse estilo musical, estou dando um exemplo que acabou de acontecer, eu vou dar só um exemplo. Mas a Ivete, a Cláudia Leite, essas outras pessoas fazem muito sucesso com algo que, se pensar na etnia delas, elas não deveriam estar protagonizando. Mas por que elas fazem sucesso? Porque desde que Brasil é Brasil e desde que, enfim, os europeus, né, se entenderam por europeus, porque tem isso também, né? A gente tem que se perguntar desde quando o homem europeu se viu enquanto unidade, porque a Europa não é. A Europa é plural, como a África é plural, como a América é plural. Então, quando que os europeus se entenderam, se viram como unidade, né? Então, é isso, assim, eles se apropriaram. E o problema não é se apropriar. O problema é você não dar protagonismo a quem, de fato, pertence àquele objeto, aquele artefato, aquela cultura. E pior ainda,
eles se apropriam e capitalizam essas apropriações. Então, ou seja, para os brancos, o uso do turbante não é um problema ser usado, né? Porque eles querem usar também. Mas Sim. eles querem negligenciar, eles querem o quê? Diminuir, invisibilizar quem de fato detém culturalmente aquele artefato, que é a população preta, os árabes, enfim, que não é o Sim. branco, tá? No geral, porque não é o branco. Então, mas o que eles fazem? Então, eles usurpam, né? Se apropria culturalmente daquele objeto. Eles querem usar, eles querem ter o direito de usar, mas quando vê uma pessoa negra usando, eles querem desvalorizar, né? Querem Uhum. diminuir, querem subalternizar. E pior, eles, além de usar, se apropriar, eles capitalizam, porque eles detêm os meios de produção. Sim. Então, quem ganha dinheiro com isso continua sendo a população branca. Então, ou seja, eles negligenciam, né? Racializam as pessoas pretas e as pessoas indígenas, mas eles querem usar o que é próprio da gente. Então, esse é o problema. Né? Então, é o que a gente conversou sobre apropriação tanto intelectual, como a gente conversou, né, dessas apropriações culturais que a gente vive, e das apropriações tecnológicas também. Que as tecnologias que Uhum. foram implementadas no Brasil para ele ser entendido como Brasil, para ele se estruturar enquanto nação, foram tecnologias africanas. Não foram tecnologias brancas. E é legal a gente pensar que no Renascimento, a gente fala muito de Renascimento, né? Mas quando a gente vai estudar sobre o Renascimento, tanto a Itália, principalmente a Itália, que foi a Uhum. gênese do Renascimento, ela não seria nada se não fosse os árabes. Porque, na verdade, ela bebia, Sim. né? Ela só bebia intelectualmente, culturalmente dos otomanos, que são árabes. Então, é disso que a gente. E é nesse ponto que a gente está conversando. A gente precisa o quê? Trazer à tona as produções intelectuais devidas das etnias, dos povos, Sim. para que quando a gente for contar a nossa história, que ela é plural, Brasil principalmente, a gente precisa dar o quê? Protagonismo a quem de fato pertence àquela história. Porque aí a gente vai fazer com que todas as pessoas que nós estamos dialogando se reconheçam nessa história. Porque, eu vou te dizer, Janaína, até hoje eu não me reconheço na história em qual eu vivo. Agora imagina, e eu que sou uma pessoa de quase 40 anos, agora imagina uma criança, quando a gente está conversando com eles numa fazenda de café, principalmente esses conteúdos que a gente traz à tona, a participação, a contribuição das pessoas Sim. africanas, quando a gente está dentro de um museu afro, por exemplo, enfim, quando a gente está dentro do Museu da Imigração, que a gente nem fala dos africanos, como que essas pessoas, essas crianças negras, elas ficam? Como Sim. elas, como elas, como elas se Elas não reconhecem se enquanto sentem sujeito? parte, não tem como se reconhecer porque você não está inserindo eles dentro do contexto. Eles não se Porque foi, veem. foi saqueado toda a cognição, inteligência das pessoas africanas Sim. na história. E aí a gente tem as nossas crianças, a gente tem os nossos jovens que não se reconhecem nem na história branca, porque não tem como, né? Sim. E Claro. nem na história que a gente deveria se reconhecer, porque ela não é contada, ela é invisibilizada, ela é Sim. apagada, ela é negligenciada. E a negligência, ela não se dá só por não dizer, mas também quando você diz e como você diz, né? Então, é o que eu falei da Esse é o X da questão. É a saber linguagem e como você vocabulário. fala, É o né? como eu falo, né? Então Exato. é isso, assim, quando eu vou falar, quando é isso, quando a gente está na fazenda de café ou a gente está no Museu Afro, quem está mediando aquela visita e aquele diálogo com as crianças ou com os jovens, está sempre colocando, se reforçando de forma incessante a palavra escravo quando está se referindo a uma pessoa africana. Como se a pessoa africana estivesse delimitada somente a essa condição, que não foi ela que foi colocada, não foi ela que escolheu. E a gente esquece de quem colocou. Então é isso, assim. Então, quando a gente vai contar essa história, a gente também, como a gente conta. Isso Sim. também faz parte da contranarrativa, né? O que, é que a gente está trabalhando aqui. No Sim. Museu da Migração se vê os africanos escravizados como imigrante, falácia branca. Segundo a Keka está dizendo, né? Sim. Então, enfim, quando a gente pensa nessas. Eu não sei se eu respondi a Ariane, mas é isso, assim, parte das questões da apropriação. Elas querem sim ter acesso, e elas têm, porque elas têm como estão ainda, né, no poder,
e elas capitalizam essa apropriação que elas fizeram. Então, ou seja, continua deixando as pessoas negras, as pessoas indígenas, nessa condição de necessitado, de subalternizado. Que a partir do momento, imagina só, se a Margareth Menezes e vários outros cantores e cantoras negras da Bahia, por exemplo, tivesse de fato um sucesso que essas pessoas brancas fazem, usando o próprio música que faz parte da etnia delas, né? Imagina como isso não mudaria um pouco mais a estrutura dessas famílias, né? Sim. A mesma, não é? Então a questão de representatividade, principalmente, como que você vai se identificar enquanto pessoa preta, né? Com uma branca cantando axé, como não que desmereça, eu acho que você tá me entendendo, sabe? Mas não tem essa ligação de representatividade. Você não vê o outro assim, tipo, olha, a minha história tá ali também. Não tem isso, né? É o que você falou sobre a questão da apropriação. Então, é muito complicado essa desconstrução. A gente precisa passar por esse processo de desconstrução para poder trazer à tona e dar o seu lugar de direito a essa história, né? A esses conheceres, a esses saberes, a essas culturas. Então, uma coisa que foi colocada aqui na outra parte da live, né? É sobre como nós, enquanto educadores, qual o nosso papel, sabe, com relação a isso? Quando a gente está na rua com um grupo fazendo um roteiro, né? Como que a gente traz isso para dentro desse contexto? E como que a gente é recebido? Porque às vezes a gente quer, né, adentrar nesses assuntos, quer trazer essa visão histórica, cultural, tecnológica à tona, só que muitas vezes a gente acaba sendo meio que impedido pela visão daquele que não teve preparo para poder organizar aquela saída para trabalhar também através dessa vertente. Sim. Então, assim, Sim. muitas vezes a gente acaba se vendo meio numa faca de dois gumes ali, entre a cruz e a caldeirinha, sabe? É um negócio muito complexo. Uma pergunta que fizeram para você é como que você lidou com a situação do museu? Do professor? Do professor, Então, é isso, a gente tem, eu até gaguejo para dizer, porque a gente tem muitos atravessamentos no nosso trabalho, principalmente eu, que sou uma educadora e pesquisadora preta, que estou trabalhando com turismo educacional e em espaços de patrimônios, né? A gente tem muitos atravessamentos, porque são muitas camadas que a gente precisa enfrentar naquele momento e tem que ter sabedoria para poder fazer isso. Porque ao passo que eu sei que esse professor está totalmente desprovido de conhecimento daquilo que ele se propôs a fazer, eu me senti também responsável de não, naquele momento, de não compactuar com as crianças isso. Então, o que eu falei? Eu falei assim, olha, professor, nesse momento eu não vou falar. Eu não vou falar. Eu vou deixar as crianças, eu vou deixar vocês livres e vocês vão escolher. Ó, tem as legendas e aí vocês ficam à vontade. Foi uma forma que eu encontrei para não trazer para não compactuar de fato com aquilo, né? Sim. E aí, depois eu conversei com o professor, falei, mas qual a finalidade? Mas será que isso é eficaz? Será que a Lei 10.639 está de fato sendo muito bem trabalhada nesse quesito? Eu só fiz essa pergunta e não busquei, falei, professor, só para a gente pensar mesmo. E eu não procurei trazer muitos questionamentos naquele momento. Primeiro, porque a gente tinha um tempo para ficar dentro do museu. Segundo, que eu não tive espaço para trazer um diálogo antes, né, com o professor. E o material já estava com as crianças, né? Já tinha sido desenvolvido e já estava com todas as crianças. Então, eu apostei que as minhas perguntas minimamente fizessem com que ele refletisse no pós-visita ao museu. Sim. Mas é isso, assim, se a gente está numa escola, porque aí é isso, o que eu já recebi muitas vezes, são relatos de professoras que, principalmente quando eu trabalho esses conteúdos, e elas percebem que eu estou trabalhando na contranarrativa, esses conteúdos, né? E aí elas começam a vir querer se justificar o porquê que elas não têm conhecimento, né? Que às vezes é difícil trabalhar com os pais, né? Enfim, uma série de coisas que elas já vieram me contar. E
E aí elas falam assim, por exemplo, a gente já teve casos de crianças que praticaram racismo, né? E aí a coordenadora não sabe muito bem o que fazer. Enfim, uma série de situações que essas professoras narram, porque são escolas particulares, que só tem pessoas... E não são escolas particulares assim, né? De classe... numa classe média baixa, assim, né? Porque tem escolas particulares de todos os níveis. São escolas de classe média alta, né? Para AA. Então, assim, às vezes elas falam assim, meu, e a gente não sabe o que fazer. Às vezes a gente não tem como, não sabe como lidar. E aí ela falou assim, pô, aí a mãe chega desesperada quando aí a escola chama a mãe para falar que aquela criança praticou racismo, e a mãe fica desesperada chorando na frente da coordenação que ela não ensinou aquilo pro filho dela. Só que foi quando eu voltei e perguntei para a professora, mas quantos professores negros tem na sua escola? Aí ela ficou muda. Eu falei, quantos professores, quantos orientadores pedagógicos, quantas pessoas negras tem na coordenação pedagógica do seu colégio? Ela ficou muda. Eu falei, agora, Sim. quantas pessoas que fazem limpeza na sua escola são negras? Quantas pessoas? Eu falei assim, então, não é que vocês estão ensinando o racismo para a criança. É que a estrutura da escola, como ela é uma estrutura racista, ela compactua com o racismo social o qual ela está vivendo. Então, Sim. qual é o imaginário da criança? Se ela não vê uma pessoa no lugar de intelectual, uma pessoa que está produzindo conhecimento, que no caso seria o professor, se ela não tem um professor negro, se ela não tem a coordenadora não é negra, a direção não é negra, o reitor, ou sei lá, o dono da escola não é negro, mas ela vê quem? Ela vê o porteiro é negro, ela vê a pessoa que faz limpeza é negro. O que ela vai associar? Qual a visão de mundo que ela que está sendo construída para aquela criança? Que Sim. os negros são desprovidos de cognição. Indígena, então, nem existe. Então, eu falei isso pra ela, ela ficou em choque mesmo. Ela falou, meu, eu nunca parei para pensar sobre isso. Falei, então, mas para mudar isso, não é que vocês ensinar, vocês estão retroalimentando. Quando a escola não tem esses profissionais ali para trabalhar com as crianças, vocês estão retroalimentando esse racismo. Né? Exatamente, e eu tenho exatamente que é protagonismo, eu não estou dizendo representatividade, que isso também é uma outra questão. Não é representatividade, é protagonismo. Porque Uhum. também a gente pode cair numa outra falácia da representatividade que a gente está vendo nesse governo. Não é representatividade. Não quer dizer que Sim. todas as pessoas que são negras, que tem que estar. Porque é negro tem que estar lá naquele cargo, só porque é negro e vai representar todo mundo. Não, calma. Vamos Não, lá. não é É assim. protagonismo de quem você tem que ter. É isso, são pessoas que estão compromissadas, né, por essas razões, né, que estão bebendo nesses intelectuais, que estão compromissadas em, de fato, equalizar as narrativas. Eu não estou pedindo para que a gente deixe de falar dos brancos e estou querendo exterminar os brancos. Não é isso, porque isso é uma visão binarista, eu já acabei de dizer, né? Essa cosmovisão branca que trabalha com Sim. binarismo. Não é binarismo. A gente quer equalizar as narrativas, a gente quer dar protagonismo à narrativa indígena e a gente quer ter protagonismo da narrativa africana, afro-brasileira, de forma justa. Eu sempre estou usando a palavra justa porque é de fato, né? Porque não é justo, né? Não é justo aquela É, criança negra que está dentro do Museu Afro e ela se identifica, ela quer que a gente fala sobre os orixás e a escola não permite que a gente fale sobre os orixás. Porque para falar de cosmovisão africana, eu vou ter que falar sobre entidades divinas, porque não se separa. Para eles não existe separação. É a mesma coisa quando a gente pensa na própria mineração, né? Nesses rios correntes que são as águas doces. Oxum é a deusa das águas, principalmente nas águas doces. É o ouro. A cor dela é o amarelo dourado. Então, quando essas pessoas estão ali fazendo toda a extração de minério, buscando ali ouro naquela água corrente, eles sabem que eles estão com ligação com Oxum. sim. Eles não estão fazendo aquilo ali. Eles sabem que quem está ali com eles, a entidade que está com eles ali, a energia que está sendo posta ali com aquelas pessoas que estão ali fazendo essa extração, as pessoas negras sabiam que era Oxum. Por quê? Porque não tem como separar, porque E aí ela vem. é a energia que para sobre aquele ambiente, aquele território, que são as águas correntes, são as cachoeiras e tudo mais. E aí Perceba? vem a cultura histórica branca e pega, transforma Oxum na mãe do ouro. Do Anhanguera.
Entendeu? Exato. Ou então vem o que já está acontecendo, uma careja de Jesus. Gente do céu, pelo amor de Deus. Não, é sério, isso Essa é é essa é apropriação. pra, Ou é seja, que é o apropriação, tempo todo gente. subestimar a pessoa negra. Mas não subestima, ele sabe que não dá para subestimar a inteligência, a intelectualidade, tanto que se apropria. E é Sim, disso que a gente também está conversando, né? sim, E o ferro é forjado por Ogum, exatamente. Não tem como separar. É natureza, homem e entidade divina. Não tem como. Na cosmovisão africana isso não existe. Por isso que é tão difícil as pessoas brancas, a gente que está nessa construção branca, é tão difícil de entender isso. Então, as pessoas que estão aqui, nossos colegas de trabalho, quando forem fazer agora uma fazenda de café, quando chegar na senzala que tem aquele monte de ferramentas, saiba como vocês vão abordar aquelas ferramentas. Para naquele momento e fala de toda a cosmovisão, o que é forjar o ferro para uma. Leia, eu vou deixar algumas sugestões de bibliografias para que a gente possa se apoderar também dessas narrativas. Para sim, quando a gente olhar esses lugares que a gente está. Ou seja, a gente tem tanto. Está tão desprovido, né? O déficit da nossa escola, né? As questões acadêmicas que a gente passou, está tão em déficit que a gente não sabe fazer o que a gente vai fazer com aquele conteúdo. Mas quando a gente sim. chega na casa dos colonos, a gente não sabe, só fala, a gente sintetiza rapidamente a senzala, pega todo aquele maquinário que trabalha com ferro, todas as ferramentas, a gente negligencia, mas quando chega à casa dos colonos, a gente senta e discorre tempos e minutos, de 15, 20 minutos para falar sobre a chegada dos imigrantes, para falar das melhorias que eles trouxeram no manejo do café, enfim. Mas só que antes disso tudo, tem toda uma intelectualidade, tem toda uma tecnologia impressa, e é impressa mesmo, porque é matérica. Elas estão Sim, lá, as peças estão lá, sim, não foram por acaso, que da forma como foi montado. Vale do Paraíba não é por acaso, porque que foi tão sucesso ali, né? Que é uma região que sim. exige um pouco mais de altitude. Tudo isso já é, porque em África tem montanhas, as pessoas não sabem também, acham que só tem deserto, né? Enfim, tudo isso já era praticado em África. Não foi por acaso que essas Exatamente. pessoas vieram, né? A mesma coisa quando a gente fala na própria mineração também, inclusive a vinda de pessoas africanas para cá para a extração de minério, principalmente nas minas, né, em Minas Gerais mesmo, que tem as Sim, minas, tinham que ser pessoas de estatura baixa. E aí, quando eles viam que as pessoas estavam crescendo, ou esses homens, principalmente os homens, estavam crescendo muito, eles pegavam aqueles objetos de tortura, que agora eu não me recordo o nome, e aí eles apertavam os testículos daqueles homens, né? Para não gerar hormônio para essas pessoas não crescerem. E aí veio um professor que queria que eu trabalhasse os objetos de tortura como marketing, entende? As violências. Isso foi, esse dia, por exemplo, foi muito violento para mim. eu No acredito. momento em que eu vi o material, eu fiquei com vontade de chorar. Eu falei, gente do céu, que absurdo. Porque não é absurdo de todos os lados. A academia que não propiciou, não preparou esses profissionais, esses professores e essas escolas que continuam não tendo a responsabilidade, e nós também que passamos pela academia ou por cursos que tivemos déficit no currículo, e que agora não tem mais por onde correr. A gente precisa recorrer a esses conteúdos. Sim. Estão perguntando se existe preconceito inverso para além de apenas de ameríndios e africanos, afro-brasileiros, no seu entender. Com certeza. Com certeza. Eu só não estou ampliando para os refugiados, para os imigrantes, para os judeus e tudo mais, porque a gente minimamente tem que dar conta do Brasil, né? A gente não dá conta ainda do Brasil. É, Então não tem como eu trazer as questões de judeus, por exemplo, trazer a questão dos refugiados, dos imigrantes não brancos, né? E inclusive políticas públicas para isso. Não estou trazendo aqui na live, porque isso seria um outro assunto, mas é sempre importante, assim, a gente, inclusive, essa pergunta também diz muito, a gente precisa primeiro dar conta do Brasil, a gente precisa dar conta primeiro da nossa história, da nossa história, né, outras visões da nossa história. Quando a gente está falando de exatamente. nossa, eu estou entendendo que são os brancos, os ameríndios, os indígenas e os africanos, né, os afro-brasileiros. Exato. Então, assim, a gente primeiro tem que dar conta disso, que a gente não deu, e vai demorar um pouquinho para dar. Aí Sim, depois, quando a gente conseguir dar conta,
aí acho que a gente vai ter um pouco mais de facilidade para entender esses outros processos que vieram na sequência, entende? Sim. Porque, assim, é interessante porque a gente acha que dá conta para falar dos imigrantes, mas por que a gente não dá conta para falar dos afro-brasileiros? Que é o que eu falo. Assim, tem a colega de trabalho que fala, nossa, não, mas é porque lá na Europa, como se a pessoa que fosse, né? Os parentes Sim. dela vieram Se como vê, imigrantes, né? eles se Se vê na sentem Europa. super à vontade para falar a história da Europa, mas quando a gente cobra que essas pessoas precisam falar dos indígenas e dos afros, mas é que eu, gente, mas você é brasileiro. Você não é europeu também. Entende? É esse jogo que a gente também precisa se atentar. Porque isso é um Sim. jogo. E aí a gente não dá mais para cair nesse jogo, né? A gente precisa, de fato, levar isso em consideração. Então, a gente tem muito o que fazer ainda. E a gente nós que somos educadores, nós que somos mediadores e que a gente usa muitos patrimônios para trabalhar esses conteúdos, a gente precisa ter responsabilidade naquilo que a gente conversa, naquilo que a gente diz, porque a gente tem sim, a gente tem muito poder na nossa fala, sim, quando a gente está nesse lugar. Muito. Tem bastante, tem Extremamente. bastante. Tem muito, tem muito. Eu poderia dar muitos exemplos, inclusive com as crianças negras em roteiro que se identificaram comigo, sem precisar falar uma palavra, né? Sim. De professoras que, inclusive de uma escola super rica, que estava trabalhando o racismo, por exemplo, ela elaborou um roteiro sobre o racismo através do acervo da Pinacoteca do Estado, de uma escola extremamente rica mesmo, e totalmente branca, e ela estava se propondo a trabalhar esse conteúdo, mas ela é branca e ela estava sentindo muita dificuldade de trabalhar com os estudantes. E aí, quando eu era a única, nessa ocasião, eu era a única negra educadora que estava na atividade, e essa professora de história ficou comigo, né? E ela ficou... E aconteceram muitos episódios, porque é um conteúdo, gente, que é como aquele professor Silva Almeida falou, né? Não adianta, quando a gente fala do racismo, a gente desestrutura toda a nossa história. Porque a Sim. gente vai ter que trocar em assuntos que é mais fácil não tocar, né? Pra gente manter a situação como a gente tá, que já não dá mais. É Então, confortável, houve né? muitas... Deixar do jeito que tá, sabe? Eu acho que tem que mexer na ferida sim, né? O PH tá colocando aqui, né? De onde vem o racismo, de onde vem o preconceito? Só pra gente entender, racismo e preconceito é uma coisa criada pelo homem branco. Essa pergunta é interessante. O racismo, ele vai se estruturar mesmo enquanto... Aliás, é bom a gente pensar que raça, a ideia de raça, ela vai se estruturar a partir do século XIX. Sim. 1800 e alguma coisa. Então, até então, não existia essa ideia de raça, né? O que diferencia, inclusive, esse modus operandi em termos de escravizações, que durante toda a história da humanidade sempre houve, né? Mas o que vai diferenciar da escravização do branco para com os africanos é que justamente eles vão tirar a tentativa de tirar a humanidade dos africanos. Eu falo E aí processo a de gente entende, coisificação, né? e a Apagamento gente de entende memória e por que identidade. aconteceu, e a gente entende por que aconteceu aquilo com o George Floyd, por exemplo. Eu tô dando o exemplo dele porque é o que saiu na mídia, mas isso aqui acontece toda hora aqui em São Paulo, acontece toda hora em Rio de Janeiro, Opa! aliás, Todo dia. agora, por exemplo, pode estar morrendo um jovem negro aqui na periferia. Então, mas eu dei o exemplo dele porque é possível que Repercutiu. todos estejam a par da situação. É assim, quando eu falo tirar a humanidade, é o que aconteceu nessa situação. Quer dizer, é um homem branco, ele está matando uma pessoa que já está, que ela não tem nenhuma possibilidade Reação. de De reação. reação. Exatamente, não tinha nenhuma possibilidade de reação. E ele estava matando, né? Que não é um tiro que você vai dar na cabeça e mata na hora, não. Estava matando aos poucos aquela pessoa e na frente de todo mundo, vendo que as pessoas estão filmando. E É ninguém fez disso que eu tô nada. falando. Quando eu tô falando de tirar a humanidade, é disso que eu tô falando. Quer dizer, aquele cara que fez isso, aquele indivíduo que fez isso, ele não enxerga as pessoas negras como pessoas. E não é só ele. É aí que tá. Então, a ideia de racismo, ideia de raça, ela foi estruturada pelos pseudos intelectuais cientistas do século XIX, e eu me esqueci agora o nome de um deles, inclusive, que vai
teorizar sobre essa ideia de raça e vai trazer... Tanto é que a artista a Rosana Paulino, ela é uma das artistas que traz essas abordagens. Ela pega esses livros que foram desenvolvidos pelos cientistas, né, do século XIX, cientistas eugenistas, e ela vai transformar essas imagens no trabalho dela. Então, eu recomendo vocês se apropriarem aí da Rosana Paulino, que é uma das artistas negras que contemporâneas que está super em alta, que está trazendo essas discussões, inclusive. Então, e quando a gente está falando, especificamente no Brasil, quando eu falo a ideia de racismo, eu também não estou falando só do anti-negro, estou falando do anti-indígena também. Subjugação, exatamente, a gente subjuga, né? Então, é o racismo anti-indígena também. Porque a gente, é o que eu que eu mencionei anteriormente, a gente olha os indígenas e a gente acredita que eles têm que andar pelado e é que aquilo que as professoras trabalham no dia 19 de abril, né? Que coloca aqueles cocares, assim, sem nenhuma responsabilidade, né? E de fato trazer a cosmovisão indígena, especificar que são povos plurais, são povos diversos, né? Eles não são iguais, eles não falam os mesmos idiomas, eles têm as suas particularidades, eles têm as suas hierarquias, eles têm os seus modos de viver, os modos de fazer totalmente diferente, né? E ainda mais quando a gente está falando de Brasil, que nós tínhamos tantos indígenas que eram nômades ainda, como a gente tinha os indígenas já sedentários, tudo isso é negligenciado. Então, quando a gente também quando eu falo dos indígenas, eu estou falando do racismo especificamente do Brasil. Eu nem quero falar dos Estados Unidos, porque a gente tem que dar conta primeiro do Brasil. Estou falando desse racismo anti-indígena e anti-negro. E assim, quando a gente fala sobre a questão do preconceito, gente, essa questão é uma questão muito abrangente. Só um pouquinho. A ideia de nordestino é muito interessante, porque assim, vou dar um exemplo. Quando a gente está no Museu da Imigração e eu faço uma pergunta disparadora, né, para as crianças, eu pergunto para eles o que é imigrante, o que é imigrar, né, ou quem são os imigrantes. As crianças... Minto, desculpa, isso é uma pergunta secundária. A pergunta primária eu pergunto para eles assim, em relação... Quem são as pessoas que fundaram o Brasil, né? Quais são as etnias que fundaram o Brasil? Para trazer para eles recuperarem na memória dele, né? Um pouco dessa história para a gente começar a falar desse período específico. Aí as crianças falam assim, isso é comum. As pessoas falam assim, os portugueses, eles falam os escravos e os índios. Então é interessante, olha que interessante, né? Os portugueses não são brancos para essas crianças. É um povo que tem um território, é uma nação. Porque quando a gente fala de português, a gente não está falando da cor de pele, a gente não está falando da etnia. Está falando de um território. Então, assim, quem é Angola? Angoleses. Brasil, brasileiros, né? Canadá, canadenses. Portugal, portugueses. Então é interessante. Sim. Então as crianças não nomeiam como brancos. Quando a gente fala dos índios, eles falam os índios. Que os índios nem se reconhecem como índios, inclusive, viu, gente? Por favor, é indígena. Você vê que eu nem usei a palavra índio, porque Sim. eu só estou dando um exemplo de como as crianças falam, mas a palavra correta mesmo é indígena. E quando vai falar dos negros, eles falam a palavra escravo. Olha que interessante. Quer dizer, o branco ele tem território, ele tem uma nação, né? O escravo não tem humanidade, porque é como se aquilo fosse inerente àquele indivíduo, né? Então ele não tem individualidade, ele não tem humanidade, ele não tem território, né? E quando a gente fala dos indígenas, é isso, ele também não tem... Ele fica no incógnita, não sabe se é humano, se é... E também não tem território, porque a gente não fala ameríndios. Sim. Então, quando a gente está falando a palavra nordestino, a gente está falando de um território. São pessoas que vivem no Nordeste. As pessoas que vivem no Nordeste, elas podem ser tanto indígenas, quanto negras, quanto brancas. Então, nordestino não é uma etnia. É isso que a gente precisa se atentar, né? Uhum. Então, se a gente está falando de etnia, então não são portugueses, são brancos. Se a gente está falando de africanos, então, na lógica
né, que isso também está em revisionamento. Mas na lógica, ou são pretos ou são negros, e no caso, os indígenas. Que também já está revisando essas nomenclaturas, né? Pode ser, eu gosto também da ideia do povo primário ou povo originário. Mas agora, quando a gente está falando de território, aí sim, então, são os portugueses, os africanos e os ameríndios. Perceba, porque a gente tende a confundir a ideia de etnia com territorialidade, como aconteceu agora do nordestino. Nordeste é um Sim, território, não é uma etnia, sim. né? Ixi, dá lá um negócio para carregar aqui, por favor. Tá acabando a bateria? Olha, Cá, a gente tem aí mais 20 minutos para essa 1 hora findar. Agora eu Alguém quer tô fazer com alguma pergunta? você. Se alguém tiver pergunta para fazer, façam, aproveitem, esse é o momento da vida, né? Enquanto isso, só para vocês se aterem, como a gente já disse, o projeto Conhecendo Roteiros, ele volta com as suas aulas a cada 15 dias. Então, na próxima sexta-feira, nós teremos uma aula acontecendo neste mesmo bate-horário, né? A partir das 16 horas aí, com duração média de 2 horas. Quem tiver interesse, entra no nosso DM, manda recado para saber. Mais tarde a gente vai postar qual é a aula, eu não vou contar agora porque é surpresa. Tá? E a gente está se preparando aí. Eu acho que foi como o Kazan colocou, né? Precisa se falar desses assuntos, né? Pra gente. Eu tô aprendendo muito. Por mais que eu estude, que eu busque, você me conhece, sabe disso. Eu aprendo todos os dias, né? Uma coisa que eu assisti ontem, né, foi a questão do eu não preciso te dar voz. Eu preciso reconhecer a sua fala. É reconhecimento, sabe? Porque assim, que propriedade eu, né? Olha bem pra minha cara. Sou branquela. Mas é porque a melanina não veio, tá, gente? Mas eu tenho minha raiz toda em África. Meus avós, minha mãe, meus bisavós, enfim. Mas que propriedade eu tenho para falar disso? Nenhuma. Sabe? Porque são questões que, assim, querendo ou não, no decorrer da minha trajetória de vida, eu não vivi, eu não passei, né? Por isso que quando a gente foi abordar esses temas, eu e Gê, nós pensamos em convidar a Karina, porque a Karina tem propriedade para falar o que está dizendo. Fora que ela pesquisa pra caramba, estuda muito. Então, assim, por mais que eu defenda, por mais que eu seja totalmente a favor de tudo isso que ela está dizendo, eu ainda não tenho propriedade, eu não consigo me achar com propriedade para falar sobre isso, né? E é justamente isso, é reconhecer essas falas, é dar o devido reconhecimento para essas falas, para essas histórias. Então, assim, a gente precisa, enquanto educador, saber, né, esse posicionamento, né? Da mesma forma, como que um branco pode abordar o assunto no roteiro? Da mesma forma que eu estou fazendo agora. Sabe? Eu acho que, assim, não é pelo fato de ser branco, preto, amarelo, azul, verde, cor-de-rosa. Não depende, gente. Né? Nós estamos falando de histórias de seres humanos que contextualizam, sabe? Então, assim, o que eu disse, eu não... Karina para o Ministério da Cultura, super apoio. Foi o que eu falei, eu não tenho propriedade para afirmar, né, contextualizar e ponderar como a Karina está colocando. Mas isso não significa que eu não possa fazer, que eu não possa pegar lá enquanto educadora, enquanto eu estou lá no meio do estudo do meio, e trazer, né, e trazer essas questões para o meu roteiro. É assim, Janaína, e para todos que estão aqui, e todas, propriedade a gente só vai ter quando a gente se debruçar a pesquisar esses conteúdos. Sim. Até porque a gente está trabalhando com público, a gente trabalha com crianças, nós trabalhamos com jovens e mediamos patrimônio. Então, a gente só vai conseguir ter propriedade a partir do momento que a gente se, de fato, pesquisar e se apropriar, e isso é incessante, isso não cessa, sim, né? E o Thiago fez uma pergunta sobre a questão de como que branco aborda o assunto. Eu acho assim, a Jamila Ribeiro está aí, né, para falar mais
melhor do que eu sobre lugar de fala. Todo mundo tem lugar de fala, acho que isso é importante dizer, né? Eu tenho meu lugar de fala como mulher preta e que pesquiso sobre diáspora negra, e como uma pessoa branca tem um lugar de fala como uma pessoa branca. Ela precisa reconhecer que na nossa história do nosso país, isso que você acabou de falar, reconhecer que na história do nosso país ela não foi instaurada, ela não foi estruturada pelos conhecimentos, intelectualidade, enfim, todo o trabalho da pessoa branca. Então, a pessoa branca, ela vai ter essa responsabilidade de difundir esse conhecimento. Da mesma forma como os brancos que trabalham com a gente não têm propriedade também para falar da Europa como um todo, porque a Europa é um... Eu acho que a bateria da Karina tá oscilando. A internet Tá da oscilando? Karina tá oscilando. Tá, porque você... agora voltou. Aí. Legal. É interessante falar isso. Como é que eu abordo? Como é que você aborda as questões que não são do Brasil? Você é brasileiro? Você é o branco do leste europeu? Você tem domínio dos brancos do leste europeu? Mas esse branco se sente parte dessa história. Então é isso. Sim. Acho que primeiramente a gente tem que estudar, se sentir parte dela e ter responsabilidade e dar protagonismo para quem tem que dar protagonismo, assim. Então, a história do nosso país, ela é praticamente protagonizada por pessoas afro-brasileiras, né, e africanos e afro-brasileiros, e também os indígenas, assim. E é aquilo que eu falei lá logo no início. A gente precisa saber que, como a história ela é feita coletivamente, mas quem tem o poder de narrar? Né? Então, a gente não está desatrelado. Exatamente. Então, a gente precisa... E desconfie. Quando você vê que uma coisa está indo numa história única, e eu gosto de citar a Chimamanda, né? Ela tem um livro chamado O Perigo de uma História Única, mas também eu recomendo que vocês assistam no TED, O Perigo de uma História Única, em que ela vai trazer exatamente isso. A gente só tá fadado ao fracasso a perpetuar essa história única. Porque nós não somos feitos dessa história única. Ela não é feita. É uma história bem, inclusive, mentirosa mesmo. Então, a gente precisa ter essa responsabilidade, a gente precisa estudar, e aí a gente se sente com mais propriedade para trabalhar esses conteúdos. Porque isso é responsabilidade minha, sua, não dá para ficar... Eu não tenho responsabilidade para falar do racismo, porque não foi nós que criamos o racismo, né? Exato. Quem criou o racismo foram as pessoas brancas, foram os eugenistas, eles que estabeleceram isso. Então, teoricamente, quem tem que dar conta disso, inclusive, são as pessoas brancas, tanto antinegro quanto indígena. Eles que teriam que dar conta do racismo. Então, quando eu falo lugar de fala, é isso. Todo mundo tem essa responsabilidade de trabalhar essas questões e, de fato, com muita seriedade, trabalhar a Lei 10.639, trabalhar a Lei 11.645 e estar... realmente instrumentalizados para a gente, inclusive, fazer essas trocas com os professores com os quais a gente trabalha. Porque esses professores, eles não têm capacitação para isso, e muitos deles reconhecem que não têm, mas muitos deles negligenciam isso. E, às vezes, eu preciso, sim, de uma pessoa branca para fazer essa interlocução. Porque é um branco falando com branco, então, de repente, entre paridade, eles conseguem dialogar. Então, é essa a responsabilidade que os brancos têm em relação ao conteúdo dos patrimônios que a gente trabalha, né? A Queca colocou uma coisa aqui que é sensacional, né? Onde esse mesmo branco só é branco aqui no Brasil. Saiu do Brasil, não é mais branco, é latino. Isso é uma outra questão também. Exatamente. Então, ele lá fora ele nem é branco, né? Talvez ele seja latino, talvez ele seja uma outra coisa. Então, por isso que eu falo que a gente precisa dar conta aqui do nosso, né, das nossas narrativas. Primeiro você tem que cuidar de casa para poder cuidar de fora do todo. Primeiro a gente começa cuidando dentro de casa. Exatamente. Acho que é isso, gente. Gente, vai estourar daqui a pouco de novo. Se deixar, a gente vai ficar aqui mais umas trocentas horas. Karina, eu tenho indicações de livros. A gente vai colocar depois eu vou colocar algumas bibliografias. nas descrições, né? Nas descrições do vídeo e tal. Karina vai mandar pra gente, a gente coloca lá, né? O Jean vai editar pra gente e aí vamos ter lá todas as recomendações. Aliás, eu vou ler vários, se assim Deus me permitir, o universo. Mas já para adiantar, a gente tem o John Monteiro, que é o Negros da Terra, é um clássico que vai falar sobre os indígenas. Eu vou colocar um outro texto também sobre
os indígenas aqui no centro de São Paulo, especificamente em São Paulo. Vou colocar algumas referências intelectuais negros, como a própria Chimamanda eu estou mencionando, né? Tem o Henrique Cunhada Júnior, que eu também utilizei aqui na minha fala, o próprio Ampatebá também, que eu mencionei. Eu também trouxe muitas falas do próprio Abdias do Nascimento com o genocídio do negro no Brasil, enfim. Eu vou colocar aí as referências para que para que vocês de fato se apoderem dessas referências e estejam instrumentalizados para a gente, depois, pós-pandemia, a gente trazer esses conteúdos aos nossos patrimônios. É isso aí. Cá, gratidão imensa, imensa e inenarrável. Foi sensacional. Foi muito além do que eu imaginei que fosse. Foi fantástico. Só gratidão a você por fazer parte dessa nossa jornada aqui, vir compartilhar seus conhecimentos conosco, sabe? É um orgulho muito grande ter a sua amizade e a sua parceria de trabalho. De Obrigada, verdade. Juliana. Gratidão. Gratidão também. Obrigada a todos, a minha família que está aí toda, que são os meus ancestrais, né? Obrigada aí também para todo mundo, meus colegas e colegas de trabalho, que eu falo que eu sou feita de muitos, né? Então a gente está nesse processo o tempo todo. Então, obrigada, gratidão. É isso. Até a próxima. Gratidão a todos vocês que nos acompanharam aí nesses 2 blocos, né? Muito, muito, muito obrigada por fazerem parte dessa loucura toda que é a minha vida no projeto Conhecendo Roteiros. Compartilhem, né? Tragam essas novidades, esses saberes para as outras pessoas, levem isso para as outras pessoas e não se esqueçam. Sexta-feira, dia 10, tem aula. Tá? Então, novidades a gente vai postar aqui no Instagram e também no Facebook do Projeto Conhecendo Roteiros. Tá bom, gente? Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada mesmo. Beijo no coração de todo mundo e até a próxima. Gratidão, gente. Até a próxima. Gratidão. Tchau, tchau, gente. Beijo, linda. Obrigada. Tchau.